Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lá Eles. Estamos chegando com o nosso 18º episódio, mas antes queria falar para vocês aqui do nosso parceiro Ninja Personalizado. Você pode estampar seu rosto na caneca, a sua marca. Então procura lá no Instagram, @ninjapersonalizados. E antes do Rodrigo apresentar o convidado, quero falar do nosso patrocinador GDO Fantasy Game. Diferente de tudo que você já viu, não é jogo de aposta não. Você pode palpitar, você escolhe um time por rodada, você entra em alguma liga, seja La Liga, Campeonato Brasileiro, Premier League, e escolhe um time por rodada para vencer. Se você acertar, você avança à próxima fase. Em caso de errar, né, o seu palpite, você tá fora da liga. Mas se você chegar até o final da liga, você consegue aí um dinheirinho, uma renda extra para você curtir aí seu final de semana, o restante do seu mês. Valeu? E agora o Rodrigo vai apresentar o nosso convidado do dia. É isso aí, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Lá Eles. E hoje a gente está com um cara que é referência no rádio, referência na televisão, um dos maiores jornalistas esportivos aí do nosso país. E a gente tem a honra de estar recebendo hoje aqui no canal Lá Eles. Seja muito bem-vindo, Valdir. Seja bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente, cara. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, João Paulo, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Recebendo meu amigo Mandarino também. Pô, muito bom estar aqui. E estamos aí para fazer um programa legal, contar história e falar de futebol, que é o nosso tema favorito. Né? É isso. Com certeza. E antes da gente começar, a gente sempre gosta de saber um pouquinho mais sobre a vida do convidado. Você é um cara que começou aí no jornalismo lá nas antigas, então você pegou toda essa transformação aí até hoje, a transformação da rede social, essa aproximação hoje que a gente não tem com os jogadores. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como que foi esse seu início lá no jornalismo esportivo. Você começou na rádio, na TV? Você sempre teve o sonho de ser jornalista? Sempre tive, porque meu pai sempre foi de rádio. Meu sonho é rádio, nunca foi jornal. Sim. Com todo respeito aos amigos do jornal, nunca fui de escrever, porque eu não sou bom de escrever. Contar história eu conto, mas escrever complica. Mas tenho grandes amigos no jornalismo escrito. E meu pai trabalhou em rádio, meu tio trabalhou em rádio, meu pai era comunicador de rádio nos anos 60. E eu sempre, desde menino, frequentava rádio. Eu tinha dois sonhos, trabalhar em rádio e cobrir o Botafogo, que é o meu time de coração, que eu vejo desde 10 anos de idade. E aí, em 1977, eu estava terminando a faculdade, terminei em 78, e eu fui fazer um estágio na Rádio Federal de Niterói, que era comandada por um grande narrador esportivo chamado Paulo César Tênios. E eu já tinha passado rapidamente pela Rádio Continental, como estagiário, carregando fita e gravando matéria para os repórteres. O início era assim, você ia para o clube, gravava matéria, aí tu chegava lá, você passava a matéria e os locutores chamavam a matéria e o repórter não participava. Aí depois eu fui para a Federal e lá comecei a ter outras oportunidades. Uma equipe que tinha o Pedro Paradela, o falecido Loureiro Neto, Paradela também que já nos deixou, o Mário Silva, que trabalhou comigo muito tempo lá na Rádio Nacional, o Paulo César Tênis. E aí o Luiz Carlos Silva, que na época era o Luiz Carlos Ponte Nova, eu fui para a Federal. A Federal acabou, eu fui para a Rádio Mauá. E em 1980 eu fui contratado pela Rádio Capital, que formou uma grande equipe aí, com gente muito famosa, dentre eles o Gerson Canhotinha de Ouro. E aí eu iniciei minha carreira, fui repórter. Também de Niterói, já. Também de Niterói. E eu fui repórter até 2006, e em 2006 já tinha cansado, virei comentarista. E você falou um detalhe muito importante, a transformação. Eu sou de uma época, não sei se... Depois eu posso até mostrar até aqui no meu Instagram e no meu telefone, uma foto que o Wilson Gotardo me mandou. Eu já vi lá no seu Instagram você entrevistando o Wilson dentro do campo. Do campo, tem uma outra que eu botei ontem no meu Instagram, depois eu posso até te mostrar. Antigamente os clubes faziam uma pré-temporada. E o repórter ele tinha muita liberdade de trabalhar. Eu tinha uma linha dentro do hotel, no saguão do hotel. Os jogadores davam entrevista para mim. Tem uma foto que está eu, Mauro Galvão, Milton Cruz, Espinosa, o saudoso Espinosa e o Gotardo. Que eu sou da época que o repórter frequentava concentração. Vocês viajavam também. Viajavam no ônibus. Você chegava para o coordenador e falava assim, o coordenador perguntava para você, que horas o Botafogo viaja? Que dia? Eu falava, Botafogo viaja dia tal, por exemplo, vai jogar contra o Palmeiras. Viaja na segunda-feira, dia 25, hora tal, e fala, então bom, vou te botar nesse voo. Aí você não ficava pelo clube, mas você ficava pela tua empresa, no mesmo hotel. Aí pela amizade que você tinha, você pegava carona no ônibus, sabe? Você era uma outra coisa. Então, os grandes amigos que eu tenho no futebol
foram feitos no tempo de repórter, né? Hoje, meus amigos são jogadores da antiga, do presente não conheço ninguém. Pode dizer que eu não conheço, eu tive um curto período como diretor de comunicação do Botafogo, em 2017, 2018, e aí eu me dou com o Gatito Fernandes, com o Joel Carlos, Rodrigo Lindoso, aquele pessoal da época, mas não é aquela amizade que eu tinha com o Gotardo, com o Galvão, Criciúma, Maurício, de você frequentar os aniversários dos filhos. Os jogadores eram amigos dele, né? Agora tem aquela questão da assessoria de imprensa, também, tudo mais bloqueado. Né? Então é muito mais complicado. Eu conheço bem os dois lados, porque eu fui assessor de imprensa e fui repórter. Então conheço bem. Eu fui assessor de imprensa 9 anos do Botafogo. Então, só no Botafogo eu fiquei 15 anos como 6 anos como diretor, sem ser remunerado, e 9 como profissional, que me ajudou. Fiquei afastado do rádio algum tempo, mas o rádio sempre foi a minha paixão. Então, você hoje está muito complicado, é muito complicado, que vale que eu não sou mais repórter, porque você não tem mais acesso, você não consegue falar com o presidente. Pô, antigamente você chegava, ligava ao presidente, vem aqui, tu estava na sala do presidente, batia papo, tomava café, e o cara te dava notícia, divulga isso amanhã, porque se hoje você vai prejudicar, mas tu ganhava a confiança do cara, divulgava amanhã, depois tu tinha sempre uma outra notícia. Então, o mundo do futebol mudou muito por causa de rede social, paparazzo e a blindagem que os jogadores atualmente parece que eles têm raiva da mídia, né? Você vê os caras chegam no... Hoje a Sport... parece que é adversário, né? O que parabéns a quem comanda hoje a Sport TV, que eles fazem um rádio com imagem. Tudo que eles fizeram agora na final da Copa do Brasil, a gente fez no rádio nos anos 80, criado pelo fenômeno do rádio, que é o José Carlos Araújo, e pelo saudoso Valdir Amaral, que eu tive ontem de trabalhar com os dois. Então, o que a TV está fazendo hoje, a gente fazia. Nós tínhamos um carro na Rádio Nacional, Rádio Globo também tinha, Tupi também tinha, com Motorola. Motorola é um negócio que você faz. Então, o que eles fizeram agora na final do Flamengo, nos jogos importantes, a gente fez, seguindo ônibus, dentro do hotel, entrevistando o jogador, tudo que a TV... Só que não era com imagem, mas é legal. Eles estão... Eu quero parabenizar, inclusive, não é uma crítica, até parabenizando quem... criou isso lá, deve ter alguém de rádio para ter essa lucidez. Porque quem é do rádio domina na televisão. E os grandes narradores, os grandes repórteres, os grandes comentaristas passaram pelo rádio. Que o rádio te dá uma coisa muito importante, ele te dá a tranquilidade de você raciocinar. Eu faço eu só anoto as equipes. Então, todo cara que vem do rádio brilha na TV. Galvão Bueno, todos que Luiz Roberto, Luiz Carlos Júnior. Estou falando dos monstros da televisão, todos vieram do rádio. Pelo rádio. E no rádio tem que ser tudo muito rápido, você tem que descrever, tem que ser criativo. O João Guilherme, Dandan, que é meu amigo, trabalhei com o Dandan, levei ele para a Nacional, depois ele me levou para a Manchete. Daniel Pereira, um amor de pessoa, meu irmão. Então, todos eles, por quê? Eles têm o rádio te dá um improviso. O rádio, você comenta, às vezes, 15 minutos no intervalo. Você tem que... E outra coisa, você tem que... O rádio... Eu comento na TV e na rádio. Na TV Brasil... Na TV, o comentarista de televisão tem que ter um estilo. De rádio é outro. Na televisão, você tem que focar o lado tático. Mas no jogo, você tem que criar um ambiente para o cara que está te ouvindo. Sim. O cara imaginar como é que o cara está ali no jogo, a posicionamento. Então é bem diferente, mas é bem legal, cara. E Valdir, você comentou que trabalhou lá na Rádio Capital. Em 1981 rolou aquele episódio lá dos torcedores com a polícia, um episódio com a imprensa também, que a polícia bateu. Eu estava nesse jogo do São Paulo e Botafogo. Isso. Eu estava nesse jogo. Eu queria te perguntar como é que foi. Mas sobrou pancada para você também, não, né? Não foi pancada, empurrão. Olha, estava a nata do rádio naquele dia lá. A Tupi estava com o Iata e Ronaldo Castro. A Globo estava Loureiro e Kleber. A Tupi, Washington e Deni. Pô, só monstro. Eu estava lá com o Wilson Lucas. Então, o que aconteceu é o seguinte, eu tomei uma certa raiva do São Paulo. Eu torço contra o São Paulo porque o São Paulo foi escroto. Então ficou feliz da vida que o Botafogo eliminou o São Paulo agora na Libertadores. Bem demais. Então, para desespero da imprensa paulista, que o São Paulo é o queridinho. Os queridinhos foram eliminados, o Palmeiras e o São Paulo. E o que acontece? O São Paulo, naquele dia, botou um ex-árbitro de futebol chamado Outenhares de Abreu, que quando o árbitro, primeiro tempo, o Botafogo estava ganhando 2-0, aí o Serginho se jogou em cima do Gaúcho, o árbitro deu pênalti. Aí virou 2-1.
Era um outro jogo. 2x1 e 2x0 muda bastante. Aí quando o árbitro voltou, nunca mais esqueci. O cara jogou um balde d'água em cima, um balde em cima dele de água. Não um balde, sabe? Uma coisa cheia d'água. E aí, quando ele se assustou, o cara deu um soco nele. Aí ninguém vai estar. E aí o Botafogo não queria voltar para o campo. E aí, a grande decepção foi o senhor Otávio Pinto Guimarães, que era o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e em vez de defender o Botafogo, não, ele mandou o Botafogo, forçou o Botafogo a voltar. Por quê? Porque ele tinha interesse em ser presidente da CBF. Então, se rotulava um grande botafoguense, mas nada, ele foi um dos responsáveis. Ali foi uma das maiores covardias que eu vi no futebol, dentro de campo e fora de campo. E ver como Deus é justo. Na final contra o Grêmio, com o estádio limpo, ninguém na beira do campo, o Grêmio ganhou de 1x0 o gol do Baltazar. Aí. O Botafogo tinha um time menor do que o São Paulo naquela Até época. pegando esse gancho, Valdir, você falou de seleção brasileira, chegou uma informação de que o Ronaldo pode ser um possível candidato para a CBF. Você tem essa informação? Vai ser o presidente. Estão falando aí, né? Eu não sei, eu acho, sinceramente, com todo respeito, o Ronaldo, para mim, foi um bom jogador, ponto. Não foi fenômeno. Fenômeno, eu vi o Renato Gaúcho foi melhor do que o Ronaldo. Eu não sei se ele é um Acha bom... mesmo? Acho. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei se ele é um bom administrador. Eu acho que a CBF tinha que mudar. Mas eu não sei se o Ronaldo tem esse preparo. Não discuto que eu não conheço ele. Sim. Entendeu? Então, mas ele não foi tanto é que ele largou o Cruzeiro, o Viladolid tá lá, não sei. Eu não sei como é que ele vai ter uma mídia muito forte, que ele é o queridinho da TV Globo, ele vai ter uma mídia forte do lado dele, mas eu acho que a competência dele, ele não fez curso de gestão. Eu vejo outros nomes, como ex-jogadores, mais qualificados para o cargo. Por exemplo, Mauro Silva, fazendo um belo trabalho como vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Não estou falando aqui, pessoas que eu não me dou, tá? Não estou falando aqui por amizade, não. Estou falando por reconhecimento de trabalho. Mauro Silva. Todo mundo fala muito bem não sei se ele vai querer, porque teve o Edu Gaspar. O Juninho Paulista é um bom gestor. O Edu Gaspar, se eu não me engano, está trabalhando agora. Ele saiu do Arsenal. Saiu do Arsenal. Está trabalhando agora em uma outra empresa. Então, eu acho que não é porque simplesmente é um ex-jogador que você vai botar ele no cargo. O Zico tem mais experiência de gestão do que ele. Sim. E o Zico é mais unanimidade que o Ronaldo, né? Pelo amor de Deus, né? Não vamos comparar. Né? O Zico até lançou um livro, né? Recentemente, falando mais sobre essa parte de gestão, não foi isso? Mas o Zico, eu sou suspeito a falar do Zico. Eu não sou Flamengo, mas tenho um respeito muito grande pelo Flamengo, porque eu cobri o Flamengo há muito tempo. E efeito, desculpa te interromper, Valdir, que ele falou do livro do Zico, é o efeito Zico, do nosso grande amigo, biógrafo Marcos Eduardo Neves. Gente finíssima, gente fina, gente boa demais. Jogou comigo a Copa Sérgio agora lá pelo time da ESPN. Gente boa demais. Gente boa. Não, que isso, Marquinhos salvou. Então, o Zico é um fenômeno, como jogador e como gente boa. Um cara maravilhoso. Vou até com uma particularidade. Eu sofri uma cirurgia de quadril, está completando hoje 42 dias. E o mesmo médico que operou o Zico me operou. E o médico é muito bom, o Dr. Marcos Jordano, e eu sou muito medroso. Aí eu liguei, mandei uma mensagem para o Zico, e ele não respondeu mensagem, ele ligou para mim, ficou comigo uma meia hora, me passando, olha, faz isso. Aí eu até mandei uma mensagem para ele semana passada, pô, Zico, obrigado, tudo que você falou deu certo, ainda mandou, dá-lhe fogão, tô torcendo. O Zico é um ser humano extraordinário, cara. É fora da curva, ele é fora de série. E é um cara que sempre atendeu todo mundo sem ver canopla. O Zico, você chegava na Gávea, ele atendia você, atendia a mim, eu atendia o meu atendimento que ele dava para mim na Rádio Nacional, o Kleber na Globo, ele dava para o menino que estava começando na rádio, numa rádio pequena. Ele é um fantástico. O Zico é um extra sério. Não, e ele é querido por todos os torcedores de todos os clubes do Rio, Porque ele sempre respeitou todo mundo. Ele fazia os gols e comemorar com a sua torcida. Ele vestiu a camisa do Vasco na despedida, né, do Roberto. Em 90, pouca gente sabe, ele foi ao Maracanã torcer pelo Botafogo naquela final contra o Vasco. Sabe por quê? Porque o técnico do Botafogo era o Edu. Irmão dele. Que jogou no... Foi ele que jogou no Fluminense ou foi o Antunes? Antunes jogou no Fluminense. O Antunes jogou no Fluminense, ele já deu uma entrevista. Pô, eu tenho carinho pelo Fluminense, sim, meu irmão jogou lá e tudo mais. O Fluminense, todo mundo sabe que é o pai do Flamengo, já deu essa entrevista também. Falou do Botafogo, que na infância, juventude dele, ele ficava pé da vida que o Botafogo sempre ganhava no Flamengo.
Mas ele é um cara maravilhoso. Não é uma entrevista agora dizendo que o Botafogo merece ganhar esse título. Um cara... Então, ele tem um cara que poderia ser. Ele poderia ser. Mas você acha que ele teria essa vontade? O problema do Zico é que ele é uma pessoa que ele é inatacável. O futebol é paixão. Você vê que ele foi um curto período como... O futebol muito cruel. Você vê o Júnior, um baita cara, um baita ídolo, foi treinador do Flamengo, foi chamado de burro, não quis mais. Depois foi ser coordenador técnico, aí perdeu aquela Copa do Brasil por Santo André em casa. 2004. Aí é melhor estar como. E o Zico o Zico é um homem que idolatrado no Japão. Ele tem um contrato com o Kashima, ele fica 4 meses no Japão e 8 aqui. Então, claro que ele não seria, ele não queria. Duvido que ele aceite, a família não aceite. Ele faz aquele futebol dele que virou uma marca, que ajuda tantas pessoas. Estrelas, né? Então, o jogo das estrelas. Então, eu acho que o Zico realmente seria um nome, mas ele não vai aceitar. O Ronaldo, para mim, é um ponto de interrogação. Não sei se ele é um bom gestor. E, Valdir, você trabalhou no Botafogo também, você comentou como foi diretor, assessor de comunicação. Queria te perguntar, nesse período como assessor, já rolou alguma situação ali de crise que você precisou reverter? Várias vezes. Tem alguma história assim específica que você lembra? Assim? Várias vezes eu tive que, sabe, eu não vou citar o nome do treinador, até porque ele está vivo, mas eu acho que... Quem estava na presidência na época? Eu trabalhei como assessor de imprensa. Eu fui supervisor também de futebol, né? Do Botafogo. Eu trabalhei como assessor de imprensa com o Emil Pinheiro, com o Montenegro e com o José Luiz Rolim. Como supervisor com o Mauro Ney e como diretor de comunicação com o Nelson Mofarrege e o Carlos Eduardo Pereira. Então aconteceram várias situações. Tinha um treinador, não vou dar o nome porque ele está vivo aí, que parece que ele fez um monte de lambança como treinador, me irritava, escalava mal, mexia mal, mas eu não. Aí ele era muito nervoso, muito agitado, muito tenso. E eu sempre dizia, eu estou aqui, mas eu sou de lá. Então, assessor de imprensa é um cargo muito delicado. Sim. Você tem que ter muito jogo de cintura e muita sensibilidade. Por quê? Eu estava assessor, estava licenciado na Rádio Nacional, na época era Rádio Brás, agora é EBC. Eu estava licenciado, fiquei trabalhando lá. Eu dizia para os caras, eu vou voltar. Então, o teu colega de imprensa desconfia de você, a comissão técnica desconfia de você e a diretoria também. Então você tem que... Então vou contar 2 situações. Não vou citar nomes aqui. Sim. Tem um treinador que chegou para mim e falou o seguinte, olha só, fulano de tal está me batendo todo dia. Depois do treino eu vou conversar com ele. Aí eu falei para ele, cara, deixa comigo, a minha função é essa. Eu vou conversar com ele e depois nós sentamos os 3. Mas você está de cabeça quente, não, dá teu treino, que eu vou conversar. Quando ele chegar, eu vou levar ele para um canto, vou conversar. E quando acabar o treino, depois você esfria a cabeça, toma um banho, eu peço a gente conversa, nós já fica tudo acertado. Ele não te ofendeu, ele fez uma colocação. Não é uma... Você tem que entender quando a crítica é pessoal e quando a crítica é profissional. Ele fez uma crítica profissional, você tem que entender. Aí, rapaz, eu estava na beira do campo, naquela época o repórter ficava na beira do campo. Aí daqui a pouco eu fui atender o telefone. Era até o presidente me ligando. Rolinho, saí do beira do campo, fui pro lugar mais falar. Daqui a pouco, os caras, Valdir. O cara tava rolando no chão com... Que isso. Mas aí, cara, o pessoal foi muito legal. Os outros colegas, o pessoal do jornal, não bateram a foto, mas não publicaram, porque envolviam 2 profissionais e também do lado. Porque o erro maior foi do treinador, que... Quando terminou o treino, era comum que você, na direção do treinador, para fazer... Mandaria não foi repórter para ouvir o treinador. A prioridade era rádio primeiro, depois jornal. E, normalmente, o pessoal do jornal até ficava ouvindo as respostas, às vezes nem questionava. Anotava. Aí, quando o cara... Ele foi dentro de ritmo, você é um vagabundo. Aquela confusão toda. Aí, 5 minutos depois, me liga o presidente. Demite ele. Manda ele vir aqui que eu vou demitir ele. Aí eu falei, presidente, se demitir ele por causa desse assunto, vai virar... polêmica. Vai virar polêmica. Eu já controlei aqui com o pessoal, o negócio não vai vazar. Se demitir ele, vai daí...
Fui lá na sede, conversei. Aí falei pro cara, salvei teu emprego, hein? Mas na próxima vez você se controla. Entendeu? Tem muitas situações. Tem que ter jogo de cintura ali para contornar as situações. Tem que ter jogo de cintura, cara. Olha, é muito jogo de cintura. Você vê cada coisa, cara. E tem muito jogador que tem fama de bonzinho. Por isso que teve que operar o quadril, né, pô? Tava toda hora eu vou te falar, fazendo um jogo tem de muito cintura. jogador que você pensa que ele é bonzinho, que ele gosta. Não, gosta nada. Aí ele chega pra você, pô, esses caras são, pô, mas você tem que atender os caras, você é fulano, você tem que atender, É muito difícil, cara. Você não tinha sossego. Às vezes Botafogo jogava sábado. Domingo tu tá num teatro, no cinema com a tua mulher, toca o celular. Pô, falei, cara, eu tô de folga, me pôr do bar, mas tem uma notícia aí, você sabe que você tá... Não, é complicado, cara. Até jogador mesmo também na noitada, às vezes chegava pra você, fulano tá na noite. Não, e o pior é quando tem jogador que passa informação que não gosta de você, um exemplo, e gosta de você. E ele é titular. Rapaz, teve uma viagem que nós fizemos aí, e aí é natural, cara, que depois do jogo, ninguém é freira. Sim. Futebol não tem freira, só tem puta. Só cobra da bola. Então, era natural. Às vezes o cara vai pra noite, mas não vai nem sair com mulher, mas vai beber, vai ouvir uma música. Um pagode, um samba. Aí nós estamos jogando em Goiânia, cara. Em Goiânia. Aí jogamos com Goiás, a viagem era só no outro dia. Aí o treinador liberou, quem quiser sair, pode sair. Aí foi um grupo de gente para sair. E jogadores que tinham até que ninguém acreditava que esses caras saíssem. E aí no dia seguinte, tinha um jogador que estava de olho e queria namorar uma repórter, e aí o cara passava tudo para a repórter. Aí no dia seguinte, cara, sai no jornal, pô, depois do jogo, pô, fulano e fulano. Pô, os caras, meu Deus. Aí os caras descobriram que era o jogador, pô, deu uma... Pô, os caras queriam... O X9. Porque, rapaz, é muito difícil você controlar 30. Sim. 30. E, sabe, jogador de futebol, ele só ouve rádio quando sai do estádio, mas a família ouve. Mas lê jornal pra caramba. Eu todo dia, quando eu chegava, tinha um acerto com a banca de jornal, quando eu chegava lá de manhã já estava o Globo, o Dia, o Jornal dos Esportes e o Lance. Esses eram os 4 que os jogadores queriam. Amigo, quando saiu alguma coisa errada, teve um lance também, sem citar nomes também, teve 2 jogadores me chamaram e falaram, você tem que tirar fulano daqui, porque esse cara... Pô, só dá porrada na gente. Aí eu falei, olha só, eu não posso fazer isso, porque não compete a mim. Existe um editor do jornal, o que eu posso fazer é ligar para ele, sugerir a ele tirar o fulano, porque ele não está tendo uma boa relação com vocês. Isso me chamaram na roda. Me chamaram na roda. A roda, quando senta, fica todo mundo na beira do... Quando eles me chamavam na roda, é pica. Já sabia que vinha... Eu já ia caminhando, já vem trolha, já vem problema. Aí, eu cheguei lá, os caras, fulano, falei, tá legal. Passa meia hora, aí começa o treino. Passa meia hora, o tal repórter liga bem e fala assim, avisa para aquelas duas pessoas que tem uma entrevista logo mais marcada com eles no trailer, na barra, no trailer tal, hora tal, no posto tal. Falei, tá legal. Aí... eu aproveitei, vestiário cheio, né? Eu entrei e falei, fulano, alto, porque eu não gosto de ficar entrando, eu não sou manja para ficar no vestiário, tem os caras que... Porra. Então, quando eu entrava no vestiário, eu falei, fulano, aí falei, fulano, cicrano, olha só, fulano de tal falou que está esperando vocês às 3 horas no trailer tal para fazer uma matéria. Porra. Aí os caras, os outros, né? Aí vem um e falou pra mim, pô, mas o cara pediu... Esquece. Entendeu? Futebol. Rapaz, futebol... Então, quando pinta esses assuntos, tem panela aqui em tal time, panela de jogador tal, sempre isso existe. Vai existir um grupo, e vai ter um grupinho que vai querer... Treinador, já vi treinador ser derrubado. Já fui chamado para... Quando eu era supervisor, tira o fulano que não dá mais não com ele não, hein? Aí tu tem que ir lá, os caras não querem o cara.
Meu amigo, quando o resultado não vem e o grupo não gosta, não tem como tirar. Não é? Essa demagogia de que técnico tem que ficar. Se eu fosse presidente de clube, no máximo, contrato de 1 ano. Você vê o Carilli, ganhou. Foi demitido. Ganhou, perdeu o jogo. Eu vi o jogo. Torcida vaiando, xingando. Você viu o cara foi demitido com contrato em 2025. Sim. Eu acho um absurdo. O dirigente de clube. O papel dele ele cumpriu, né? Que era botar o Santos na Série A. Eu acho um absurdo o dirigente de clube fazer um contrato de 3 anos com o treinador. Eu acho o seguinte, faz um e vai. Porque tu vai lesar o clube, que ele não vai ficar. Poucos casos, Lopes no Vasco, o Filipão no Palmeiras, no Grêmio. É. Quem mais? Agora o Abel Ferreira, o Moisés do Bangu, mas ali que escalava no Castor. Então, entendeu? Pouquíssimos casos. Agora você vê nos últimos anos 2 profissionais. O Vojvoda no Fortaleza e o Abel Ferreira no Palmeiras. Colhendo bons frutos. Colhendo bons frutos. Mas, entendeu? Mas, e outra coisa, pouca gente manda, pouca gente fala do Palmeiras, tem um profissional gabaritadíssimo no Palmeiras que não aparece, não gosta de dar entrevista, não é boleirão, mas é muito bom, chama-se Anderson Barros. Anderson Barros. É um dos responsáveis, eu posso falar isso que eu convivi com ele no Botafogo, eu era diretor de comunicação e ele era o gestor do futebol, um cara fantástico. Muito profissional. Você teve a oportunidade de trabalhar no clube do seu coração, mas como é que surgiu essa paixão pelo Botafogo? Vem da infância? Seu pai era torcedor do Botafogo também? Vem da infância. Vem da infância porque o meu pai era comunicador de rádio e compositor. Vivia no meio da música, do rádio. E ele trabalhava com o Sargentelli. E meu pai já era Botafogo. E aí, com 10 anos de idade, aliás, meu pai e meus primos. Eu morava no Mé, eu morava... Aqui, meus primos, 2 já faleceram, um já está com 90 anos, mas eles, bem mais velhos que eu tinha meus 10, eles tinham 22 por aí, e me levavam para tudo que é jogo do Botafogo. O meu pai ia para a Rua Bariri, de Cabariri, São Figueira de Melo, Bom Sucesso. Vou Bangu. fazer jogo na Figueira de Melo amanhã. Vai? Pô, São Cristóvão e alguém sub-7, futebol de salão. Pra onde? Zé Corneta TV, do André Gonçalves, que tá na Rádio Brasil. André Gonçalves, gente boa. E aí, o que acontece? Eu ia pra tudo que é jogo do Botafogo. Ia pra tudo. Pô, eu me lembro de ver a final de 62, Manga, Joel, Zé Maria não, Jadir, Newton Santos e Rildo, Ayrton e Didi, Garrincha, Quarentinha, Amarildo, Zagallo, foi o grande jogo do Garrincha depois no final de carreira dele. Então eu vejo o Botafogo desde menino. Então, depois quando eu comecei a ficar mais 16, 17 anos, o Botafogo já tinha aquele timaço de 67, 68, eu já ia sozinho pro estádio. Então, eu era muito amigo sou ainda até hoje, claro, do Carlos Roberto, meio campo, que foi jogador, e eu ia muito com ele pros treinos, com esse Marinho, Jairzinho, Paulo César, até hoje. Então, essa paixão pelo Botafogo vem... eu tinha 2 paixões, Botafogo e rádio. Eu sempre fui ouvinte de rádio e queria trabalhar no rádio, ficava no rádio vendo meu pai trabalhar. Então, a paixão pelo Botafogo vem de família. Eu sou Botafogo, minhas filhas são Botafogo. Minha filha agora, inclusive, já comprou passagem, ela vai para São Paulo, vai dormir em São Paulo, assistir o jogo com o Palmeiras, mais 4 pessoas. Depois, no dia seguinte, vão para a Argentina. 2 jogos decisivos, né? Espero que o Botafogo seja campeão primeiro aqui para depois ser campeão lá. Então, a minha família toda botafoguense, meu irmão foi candidato à presidência do Botafogo na última eleição, eu tenho sobrinha Botafogo, as minhas filhas são Botafogo, minhas netas de 7 anos já é Botafogo, fala fogo, a outra de 4 anos também já tem camisa, tem tudo. Então, a minha família toda é botafoguense. Eu tenho um armário em casa, uma gaveta e um lado do armário só de camisa do Botafogo. Um mini museu. Tem muita coisa, muita coisa. Eu tenho que transformar agora não sei se é DVD, eu tenho aquelas fitas cassete de todos os títulos do Botafogo de 57 para cá, numa caixa de fita, né? Muita relíquia. Relíquia. E você fez amizade com algum jogador, assim, nesse período todo que você trabalhou? Você chegou a comentar, né? Do Carly, do Lindoso. Atuais ou antigo? Atuais e antigos. Tem alguém que você guarda, assim, antigo, que você é amigo pessoal hoje em dia? O Wilson Gotardo é um dos grandes amigos que eu tenho no futebol. Frequenta a casa, ele é minha, a gente sai junto, as mulheres, minha mulher é amiga da mulher dele, as filhas dele cresceram
junto com as minhas, estudavam no mesmo colégio, no Anglo-Americano. Eu fui o casamento da filha dele, ele foi da minha filha. O Gotardo, o Galvão, o Carlos Alberto Santos, Luizinho, saudoso e querido Valdir Espinosa, como se fosse um irmão. A gente adorava ele, todo mundo em casa. O Renato Portaluppi, um grande amigo que eu tenho. Eu tenho muitos amigos no futebol, muitos. Falou do Renato, tem uma história com o Renato, né, Rodrigo? Eu até te perguntar, aquela história quando o Renato foi demitido do Flamengo, que ele fez um churrasco, aquela aposta com o Gaúcho. Não foi. Olha só, aquela história ali, cara, é muito uma covardia que fizeram com o Renato. Você estava lá no churrasco? Tava, eu era assessor de... E eu disse para ele, não deixa a Manchete entrar. Bom, rapaz, se você chegasse naquele dia no churrasco, uma segunda-feira, aqui na casa do Renato, no Santa Marina, você não ia acreditar que aqueles caras tinham jogado uma decisão na véspera. Estava quase todo o time do Botafogo, quase todo o time do Flamengo. Só que a casa do Renato, você, para churrasqueira, você pode vir pela garagem. Sim. Tem a churrasqueira e a piscina. Ou você pode vir por dentro da casa. Quando chegou a Manchete entrou. E eu disse, Renato, não deixa, que isso vai dar merda. Não, o cara é meu amigo. Ele tinha uma aposta. Aí, quando a Manchete foi por aqui, todo mundo saiu por aqui. Pô, o time inteiro do Flamengo, quase o time inteiro do Botafogo. Não diria o time inteiro, porque não estava Gilmar, Gotardo, no Flamengo, no Botafogo não estava Ricardo Cruz, Carlos Alberto, os caras mais assim caseiros. Sim. Mas aquela rapaziada que gostava do Gary. Então, um ambiente saudável, e aquilo ali foi uma grande covardia que fizeram com o Renato, cara. Uma grande covardia. E aí a torcida não entendeu, porque perdeu de 2-0. Mas se o Botafogo fosse campeão brasileiro, iam dar uma estátua pro Renato como terá no Grêmio, porque ele ia ganhar aquele Brasileiro sozinho, ele fez a diferença, jogou muito. Demais. E o Renato é uma pessoa muito do bem, cara. Eu fico muito triste, e ele tem essa tristeza, porque toda vez que ele se refere ao Botafogo, se refere com carinho. Um dia ele falou, pô, eu tinha vontade de trabalhar no Botafogo, mas quem sabe? As pessoas esquecem, porque, infelizmente, como diria o Valdir Espinosa, nosso saudoso, ele usava uma frase do cacete. Ele dizia, olha, tem carimbou, fudeu. Então, ele falava isso, que você pega... Pô, o Espinosa nunca fez um churrasco na vida. Ele sempre mandou... Os caras chamavam de churrasqueiro. Pô, ele não queria fazer churrasco, ele queria juntar para bater papo, para agrupar, entendeu? Então, as pessoas... Então, infelizmente, a mídia, uns podem tudo, outros são pisoteados. E nesse tempo todo, como torcedor e também profissional do meio do futebol... Qual a sua melhor lembrança assim, no Botafogo? A convivência com o time de 89. Pô, aquele pessoal era demais, cara. Pô, olha, até hoje eu sou amigo deles todos. Quando eu era diretor de comunicação em 2019, eu fiz uma festa dos 30 anos da conquista, lá com o apoio do presidente na época, o Nelson Mufarrege, o vice-presidente Carlos Eduardo. Eu levei todos eles, foi a última grande homenagem que o Espinosa recebeu, e depois, em fevereiro do ano de 2020, ele veio a falecer após uma cirurgia de estômago. Entendeu? Então, sabe, aquele grupo marcou bastante. Como de 95. Porque naquela época o rádio era diferente, cara. Por que marcou? Porque antigamente o clube ia fazer uma pré-temporada, você ficava ao lado do time. Você ficava no mesmo hotel, via o time treinar. De noite você ficava batendo papo. Tinha aquela convivência, tomando um whiskyzinho, um vinhozinho, como estava frio, um vinhozinho. Pô, convivência. E aí, não é que você... às vezes tem uma notícia que é melhor você dar amanhã para ter a confiança sua, para ter confiança sua. Então a gente ia ali, todo mundo com o mesmo objetivo. Pô, sabe, aquele foi o momento mais marcante para mim no futebol foi não só a conquista, como a convivência com aquele grupo de 89. E falando em momentos marcantes, Valdir, você também teve um momento marcante lá na TV, na Bandeirantes, né? Junto com Donos da Bola. Pô, ali foi um momento maravilhoso. Era um programa assim que, pô, eu particularmente eu assistia todos, não perdi ali na hora do almoço. Você sabe que nós saímos de lá? Saímos de lá no final de 2019. Sim. Estamos em 2024. Até hoje, aonde eu vou, as pessoas lembram do programa. Cara. Eu via também bastante. Roberto Dinamite, pô, você, que pessoa maravilhosa. Ronaldo Castro. Era eu, Ronaldo, Roberto e Nélio. É. Começamos... Chegou a pegar o Renê lá, não?
René Não. Simões também chegou a fazer o Donos Pô, da ele Bola. fez, mas eu acho que foi Mas foi depois. depois, né? Depois, Foi foi com o depois. Edilson. Depois o problema é o seguinte, houve lá um contratempo entre o Edilson e a direção da Band, que aquele formato, e a gente tem que parabenizar o Edilson Silva, que ele criou uma coisa que foi uma novidade. Nós começamos na CNT, era eu, Edilson, Ronaldo, o falecido Jorge Nunes, que é uma pessoa extraordinária, meu amigo, o Anão, a gente começou junto no rádio. Pô, fomos criados quase perto, eu criado no Meyer, ele criado no Sampaio. O Jorginho até que me indicou para o Edilson. Aí era eu, Edilson, Ronaldo, Jorginho e Maurício Menezes, um grande jornalista que também radialista, faz o plantão de notícias, hoje é produtor do programa da Cidinha Câmara na Rádio Tupi. E aí depois o Jorginho faleceu e o Maurício saiu, aí entraram o Acácio e o Nunes. O Acácio e o Nunes. Sim. Foi o grupo final da CNT. Aí para a Band nós fomos com o Rogério no lugar do Nunes, que o Nunes saiu, veio o Rogério, zagueiro. Aí o Rogério recebeu uma proposta para ser treinador, saiu. E aí o Acácio também recebeu um convite para ser treinador de goleiro do Vasco, saiu e veio o Roberto. E aí foi o encaixe final, nós ficamos 4 anos, porra. Era bom demais. Era líder de audiência. Líder de audiência. Uma vez eu encontrei o Alex Escobar com uma figura docíssima, que contou comigo, falou, pô, cara, vocês estão incomodando a gente. Porque era a mesma hora ali do Globo Esporte. A gente fazia, o nosso programa era de 12h30 a 1h30. Depois passou de 12h30 às 2h, aumentou 1h30. Aí quando houve uma mudança de direção da Band, da direção da Band, que trocou a direção, eles queriam fazer uma coisa mais neutra. Porque ali era uma coisa, era papo de botiquim. A gente saía na porrada ali, mas numa boa, todo mundo amigo. Acabava o programa, te ria pra caralho. Ia almoçar junto. Pô, saía pra jantar, final de semana, pra ir a show junto. Eu, o Roberto, a esposa dele, a minha esposa, o Nélio. Pô, todo dia saía, tava sempre junto. E aí, o Roberto morava aqui na Barra, a gente ia junto de carro, revezava carro. O Roberto era uma pessoa, senti muito. Falei, 2 pessoas no futebol que eu senti muito o falecimento, que eram meus amigos pessoais. O Valdir Espinosa e o Roberto. E o Roberto, 4 anos, a gente almoçando todo dia junto. A doença dele me impactou, fiquei muito triste com o falecimento dele. Então era muito legal, porque a gente brigava ali. Uma vez o Flamengo foi eliminado da Libertadores, eu levei um sonho pro Nélio, entendeu? Era legal, a gente criava sempre alguma coisa, entendeu? O pau cantava ali, mas era só no intervalo, a gente ria pra caramba, entendeu? Era bem legal, bem legal. Foi um período muito bom na minha vida profissional. 4 anos na Band, foram de 2015 a 2019, foram marcantes para mim. Sim. De abril de 2015 até novembro de 2019. Valdir, para você, time que é unido, assim, vamos... Qual a palavra que eu posso usar melhor do que união? Um time mais agregado. Você acha que... por exemplo, vamos pegar aí um time, um Juventude, mas tem os jogadores medianos, mas é um time unido. Você acha que um time unido ganha mais campeonato do que um time que às vezes tem várias estrelas? Não, um time unido ele faz uma boa campanha, mas não tiver qualidade não ganha título. O grupo tem que estar unido, não tem que ter vaidade. Até o caso de 82, né, da Copa do Mundo, que a seleção não era ali. O Roberto contava que a seleção não era unida. Tem um fato até que ele contava, que Deus o tenha, que no terceiro jogo do Brasil ia botar o time em reserva. Aí teve alguns jogadores que não aceitaram, quiseram jogar. Aí quando perdeu para a Itália, né? Sim. E aí disse que houve uma desavença, não vou até citar nome porque os caras estão vivos. Que houve uma desavença que um falou, nós perdemos. Aí teve um que falou, não, vocês perderam, nós não jogamos. O grupo não era unido, não. Aí o Tele fazia uma divisão muito grande. Era aquela base também do Flamengo, né? Você acha que isso pode ter atrapalhado também? Não foi isso não. Na minha opinião, aquela base do Flamengo é questionável. Pô, Júnior, Leandro, Zico, é questionável. O questionamento, para mim, eu vejo 2 posições questionáveis ali. O Edinho e o Roberto. Para mim, se o Edinho jogasse de quarto zagueiro, junto com o Oscar, e o Roberto jogasse no lugar do Serginho, talvez a história fosse outra. O Tele, então, ficou abaixo nesse caso, né? Olha... é muito chato a gente fazer crítica de quem já faleceu. Mas como é uma crítica profissional e uma notória, eu acho que o Tele teve grande participação. Todo mundo em Deus, mas ele errou muito também. Sim. Ele errou muito. Ele disse que
Dizem, eu não estava lá, eu estava começando, não cobria a seleção naquela época, mas muita gente que cobriu disse que ele tinha um grupinho e não, sabe, não mexia naquilo. E no último, naquele segundo jogo ali, quando fez o empate, era para fechar o time, que o 2-2 garantiu o Brasil. Não precisava ver. Você pode dizer, tem que ganhar jogando bonito. Não, você tem que ganhar. Se puder jogar bonito, outra coisa. É melhor ainda, né? O plus. O Mauro Galvão também, quando veio aqui, falou da seleção de 90, na Copa do Mundo, falou que também tinha esse problema de relacionamento entre alguns jogadores. Tinha. Então isso acaba... 90 eu já tinha feito cobertura da Copa América de 89, que foi... O Brasil jogou a semifinal e final no Rio. O Brasil ficou hospedado num hotel ali em São Conrado. E até era muito fácil você ouvir jogador e tudo naquela época. Mas... depois você fechou tudo, né? Hoje a seleção, ninguém liga para a seleção. Sim. Mas eu jogo hoje com a seleção, tô nem preocupado. Eu quero ganhar do Atlético amanhã. E Valdir, te preocupa essas informações, agora trazendo um pouco mais para a atualidade, te preocupa as informações que chegam lá da França a respeito do Lyon, time comandado pelo Textor? Não. Tá passando por uma crise Rapaz, o problema é o seguinte, os caras têm uma preocupação com o Botafogo do cacete. O Botafogo não pode ficar bem, que fala com o Luiz... Porra, por que eu falo do Paquetá? Por que eu não falo que o Vinícius Júnior é jogador de clube, não é jogador de seleção? Aí os caras começam a falar negócio de Lyon, que vai afetar o Botafogo. Não vai afetar porra nenhuma. O Botafogo vai passar por cima do Atlético, vai ser campeão da Libertadores e vai ser campeão brasileiro. Os caras estão com dor de cotovelo no Botafogo. Dor de cotovelo. A imprensa de São Paulo, os idiotas lá, Trajano, Juca Kfouri, que é Arnaldo Ribeiro, tal de Alex Miller... Suas manas estão desesperadas. Amigo, enfia o dedo no nariz e roda. O presidente do Flamengo, o Landim, também deu uma declaração essa semana falando do fair play financeiro, deu uma atacadinha ali no texto. Mas o Landim é gente boa, sabia? Eles são amigos também. Eu vou ser sincero, o Flamengo, eu quero ganhar do Flamengo no campo sempre, mas o pessoal do Flamengo é uma gente boa, merece o meu respeito, Marcos Braz é gente boa, entendeu? O pessoal do Flamengo faz parte, cara, levaram 2 sacoladas, 2-0 e 4-1, no agregado 6-1, faz parte. E vem cá, você falou que não tem preocupação em relação ao Textor, e ele já falou que ano que vem vai trazer pelo menos 4 grandes nomes aí pro Botafogo. Olha, tem outro dia o presidente do Botafogo almoçando comigo que estava me falando que o Textor falou para ele que esse time, se o Botafogo ganhar, espero que ganhe, se Deus quiser, espero que ganhe esses 2 títulos. Até o Sub-23 está na final com o Bragantino, empatou com o Santos certo. Ontem, eu vi o jogo, empatou com o Santos, ganhou nos pênaltis de 4-3. Então, se o Botafogo for campeão da Libertadores, principalmente, esse vai ser o pior Botafogo dos próximos 10 anos, hein? Vai ver. Será? O time é bom, pô. O time é bem bom. Pra caramba. Mas já vem de uma base do ano passado. Só tem um jogador que ainda está me chamando a atenção de maneira negativa. Vão dar um pouco mais de crédito para ele e um pouco mais de paciência, que é o Vitinho, lateral direito. Chegou agora também, né? Mas ele não... no jogo contra o Cuiabá, eu gritava, acerta pelo menos um cruzamento. Mas se não foi ele, é quem também? Ele é o Matheus Ponte. É o Matheus Ponte. A lateral direito é um karma na vida do Botafogo. Foi expulso contra o Pearol, né? Entrou ali em 2 fez minutos. Uma lambança danada. E Almada e Luiz Henrique, você tem informação de que eles vão seguir no time? O Luiz Henrique é o maior jogador do futebol brasileiro hoje. Luiz Henrique é o maior. Hoje o futebol brasileiro tem 2 grandes jogadores fazendo a diferença. Luiz Henrique e Gerson. Inclusive é um absurdo o Luiz Henrique não ser titular da seleção brasileira hoje. Não, deixa. Não bota ninguém do Botafogo. Dorival, pelo amor de Deus. Não escala ninguém do Botafogo. Os caras voltam da seleção, piores, voltam desatentos. Não. Olha, por mim, joga essa mulambada na Rafinha, Savinho, essas porra todas, Gabriel Martinelli, mas não bota ninguém do Botafogo. O Botafogo, os caras precisam se preservar pro jogo de amanhã. Tomara que não jogue ninguém hoje. E Valdir, pra você, Matheus Nascimento, foi uma decepção? Total. Porque surgiu ali com muito status, né, de seleção brasileira de base, era um cara que era artilheiro. E eu acho que ele era muito novo e o Botafogo também não estava numa fase tão boa. Então colocaram toda a expectativa no garoto. Você acha que pularam etapas também? Pularam etapas. Você usou palavra. Ele tem razão. Porque, olha só, ele foi lançado num momento... Futebol é engraçado, né? No dia que o Honda... Tem muitas coisas interessantes, talvez quem nos acompanha não saiba. O Botafogo apresentou o Honda num sábado. Na véspera, parou tudo porque ela estava iniciando a pandemia. Né? O Honda acabou estreando num jogo sem torcida, contra o Bangu. Que um jogo que já estava vendido pelo menos 35 mil ingressos. Um Botafogo e Bangu num domingo.
começou a pandemia. Sim. A pandemia começou, acho que sexta-feira. No sábado, um sábado antes, fizeram a apresentação do Honda. Aí fizeram um amistoso do Sub-15 do Boa Vista com o Sub-15 do Botafogo. Aí eu fiquei vendo o jogo, Paulo Autuori era o treinador. Aí todo mundo vendo o jogo. Aí tu viu aquele cara grandão, fazendo, com 15 anos, maior que todo mundo, fazendo a diferença. Quando acabou o jogo, os caras pegaram... Pulou etapas. Ele saiu do Sub-15 pro profissional. Num ano que o Botafogo acabou sendo rebaixado, teve 4 treinadores, São Paulo Autuori, veio Barroca, veio o filho do Ramon Dias, Emiliano Dias, que o Ramon Dias estava doente. Ficaram pouquíssimo tempo ali. Sabe? Começou com o Alberto Valentim. Aí demitiram o Alberto Valentim, veio o Paulo Autuori. O Paulo Autuori pediu para sair. Aí veio o Emiliano Dias. Aí depois veio o Barroca, que já tinha feito um trabalho bom em 19, mas se queimou nesse ano. Então, e houve uma precipitação, achavam que o garoto ia resolver. E com medo de perder o jogador, o Botafogo não vendeu, ele tem um salário absurdo hoje, para a idade dele, pelo futebol que ele joga. Eu acredito que agora ele, jogando aí no aspirante, no Sub-23, apareça um clube de fora que eu acho que ele já não tem mais clima. Ou talvez algum clube do Textor lá fora também, para ele ganhar experiência. Né? Ele não quis ir para os Estados Unidos, porque ele ganha muito bem. Eu não gosto de ficar falando de salário de ninguém, que é uma coisa muito pessoal, e até as informações que eu tenho são de bastidores. O pai dele não quis que ele saísse, porque ele ganha um salário. Olha, eu estava vendo o Botafogo e Santos ontem em casa, eu até estava falando para minha filha, dos 22 que estavam em campo, se somaram ao salário dele. Dos 21, E porque próxima... com medo de perder. Com medo de perder. Entendeu? Sim. Então, e agora, se tiver uma proposta agora, acho que o Botafogo... Deve liberar. Não, deve não. Tem muita gente fazendo promessa. E pro ano que vem, quais jogadores, se é que tem algum, que você dispensaria do Botafogo aí para a próxima temporada? Para dar uma renovada no elenco. Caso te dessem o papel e a caneta ali para dar uma renovada, alguma posição que você considera mais carente. Mas estou falando de grupo ou titular? Do grupo. Do grupo, o Lucas Alter, meu filho, volta pro Goiás. O Hugo, lateral esquerdo. O Marçal, acho que já deu também, até pela idade. Sim. Mas é útil. O Marçal... se eu fosse, acima de tudo, respeitando o profissional, tá? Sim. O Lucas Alter, Marçal, Hugo, Tietê. Vou falar o Tietê você não acha que ainda tem como ele... Só se ele fosse lateral direito. Ele rende mais, né? Você acha que alguns jogadores ficaram marcados pela campanha do ano passado? De chegar muito próximo de ganhar? Olha, tem um jogador que a torcida idolatra, e eu tenho respeito, mas eu acho que ele, para mim, já era. Depois que ele perdeu aquele pênalti, aos 37 minutos do segundo tempo... Matava o jogo Botafogo ali. 3, Palmeiras 1. Ali, para mim, de lá para cá, pode fazer um retrospecto. Ele nunca mais jogou. Tudo bem, teve o problema familiar, que é duro. Sim. Você perder um... Eu sei que é você perder um pai e a mãe, que infelizmente eu perdi meu pai e minha mãe. É duro, você sente. Pô, eu soube que ele avisaram para ele. Pô, também o cara que avisa para ele é um... Pô, quando ele estava indo para o estádio, que o pai dele estava com... Descobriu que o pai dele estava com câncer. Pô, espera passar tudo bem. Mas eu até atenuo. Sabe, ele é profissional, diz que ele se dedica, mas ele nunca mais foi o mesmo. Ele entra no time do Botafogo hoje, se você prestar atenção, o time cai. Ele me parece pesado, não posso falar nada sobre ele, porque eu não o conheço pessoalmente. Admiro ele, mas eu acho que já teve um desgaste. Eu acho que ele já poderia... Eu estou falando... O que eu estou falando aqui é profissional. Não é nada contra o jogador. Contra a pessoa, porque eu não o conheço. Sim. Mas eu acho que o Tiquinho... precisava trocar de áreas. Eu acho que o Botafogo precisava já pensar num... Matheus Nascimento é outro que podia ir embora. Um cara que vai terminar o contrato, mas eu não gostaria que ele saísse, que é o Gatito, pela liderança que ele tem. Sim. E outro que é o jogador que eu não gostaria que ele saísse, mas dizem que o Santos quer ele, que é o Danilo Barbosa. O Danilo. Eu vi que o Santos está interessado. Mas tem um jogador que quando melhorar o condicionamento físico vai ser titular, que é o Alan. Tem um jogador que eu sou fã,
para mim, o termômetro do time chama-se Marlon. O craque do time é o Luiz Henrique, mas Freitas. o termômetro do time chama-se Marlon Freitas. É Marlon impressionante, capitão, né? O capitão do time. A Joga de facilidade cabeça com que em ele pé, joga, parece que ele joga de terno branco. Tem uma facilidade de virar o jogo assim. E outra coisa, ver isso no no futebol início do brasileiro, ano mas- estava sendo vaiado e execrado. Sim. Por causa de uma imagem de televisão. que deu uma Piscadinha contra o Palmeiras. Quase Nesse foi pro mesmo Vasco, jogo. o Vasco chegou a fazer uma proposta pra ele. Entendeu? Ele bambiou. E eu vejo esse ano o Botafogo mais firme, sabe por quê? Ano passado passaram 5 treinadores no Botafogo, cara. Ninguém suporta. 5 treinadores, são 5 preparadores físicos diferentes, 5 metodologias de trabalho diferentes. Muda tudo. Tipo de tratamento. O Botafogo começou com o Luiz Castro. Depois foi veio o Caçapa para 4 jogos. Lúcio Aí Flávio. veio Lúcio Flávio, aí fecha acumulado. Lúcio Flávio foi empregado agora. E depois do Lúcio veio o outro português. Bruno Lage. Bruno Lage. Também foi Aí muito veio mal. Thiago Nunes. Aí, Eu acho que desandou no o Bruno Lúcio Lage. Flávio, mesmo. um Acho que cara, desandou no Bruno cara Lage. que fica na beira do campo, você tem que xingar. Porra, Samla, abençoado, presta atenção. Não pode, pô, cara, treinador não pode falar isso. Deram até uma cutucada no Luiz Castro, falando que ele tinha saído pelo dinheiro. Aí ele respondeu: não, pelo dinheiro não, que dinheiro eu tenho. Foi pra trabalhar com o Cristiano Ronaldo mesmo. Mas também já saiu. Agora, esse me parece. Diz que o Santos está de olho nele, né? Pra trazer pro o Luiz Castro. Ah, tá. Pode ser. Dizem que o Corinthians também quer ele, já teve a primeira vez, né? Sim. O que acontece é o seguinte: eu acho que o Botafogo esse ano, estamos aí faltando 6 jogos. Eu acho que se o Botafogo ganhar do Atlético e do Vitória, que para mim é um jogo delicadíssimo, como foi com o Cuiabá, porque o torcedor vai pro estádio, a gente que analisa futebol. Criciúma e Cuiabá, 2 empates que era pra ganhar o jogo, né? Quanto o Criciúma jogou muito mal. Achou um gol e não pode tomar um gol de desatenção. Contra o Cuiabá perdeu um caminhão de gol também, né? Mas foi um outro jogo, sabia? O Cuiabá não jogou. Então o Botafogo, eu acredito que o Vitória vai jogar. Se o Botafogo ganhar do Atlético e do Vitória, para mim ele não perde o título. Ele tem que ganhar esses 2. Eu acho que o Palmeiras não passa pelo Bahia. O Bahia não ganha 6 partidas. O Bahia tem um bom time. É na Fonte Nova. Precisando Ontem vencer, eu vi até né? uma entrevista do Everton Ribeiro. Eu acho que de repente um empate para o Botafogo lá em São Paulo pode ser até um caminho para o título. Eu não gostaria de levar para o último jogo Palmeiras e Fluminense e Botafogo e São Paulo. Aí não dá. Vai que o Fluminense devolve a gentileza que o Palmeiras fez em 2010, né? O Corinthians estava disputando com o Fluminense, Palmeiras e São Paulo, meio que abriram as pernas. O jogo lá em Barueri. Foi fazer foi, exatamente. Pra você, Valdir, o Fluminense escapa do rebaixamento? Eu acho que escapa. Sabe por que escapa? Porque tem bons jogadores. Bom, mas dizem que o ambiente não é bom, né? Mas eu acho o Mano Menezes um excelente treinador. Teve essa questão do Marcelo com o Mano Menezes também, né? Você acha que foi acertada a decisão da Eu diretoria? acho que foi. O cara te respeitou. Você pode ter história, mas você tem que saber sair. Mas tem informação de que o Mano tem uma relação ruim assim com os jogadores também do elenco? Não, diz que a informação que eu tenho é que o problema era o Marcelo. Entendi. Que o Marcelo desagregava, né? Tanto é que os líderes, Fábio, Felipe Melo, ninguém se posicionou a favor dele. Que ele não tratava todo mundo mal. E uma coisa que eu aprendi no futebol, e é que nem no rádio. Você briga com todo mundo, não briga com ninguém, mas não briga com o operador. É que nem no futebol, não briga com o roupeiro, com o massagista. E diz que o Marcelo tratava mal os roupeiros e massagistas. Dizem, né? É complicado. Dizem, eu estou colocando no condicional. Também, eu estou colocando no condicional, não estou afirmando porque eu não vivo lá. Aliás, hoje ninguém vive dentro de clube. Tu não vê treino. Aí tu vai comentar o jogo. Antigamente você comentava o jogo e via o treino, ou você não ia, mas o repórter te passava, treinou fulano. Aí às vezes o treinador fala, mas eu já tinha treinado durante a semana, mas o cara que está analisando não sabe. Quer ver uma das coisas mais chatas que tem hoje? Entrevista coletiva de treinador. Tinha que ser zona mista. Cada um fala quem quiser. A entrevista, o cara vai... Tem treinador que fica 1 hora, vai ver o jogo, vai tomar banho, vai esfriar a cabeça, aí fica os caras esperando o cara falar 10 minutos
e alguns de maneira grosseira, como o Abel Ferreira, como o Muricy fazia, que não aceitam perguntas. E aí a mídia tem o seguinte, o Muricy batia em todo mundo e ninguém fala nada. O Renato dá uma resposta seca, os caras caem de porrada no Renato. Entendeu? São coisas que, sabe, eu acabaria. Tem coisas chatas no futebol que eu acabaria. Quer ver uma coisa chata? A entrada dos dois times juntos. Vulgarizaram o hino nacional. Todo jogo tocou. Rapaz, eu sou do tempo que no Nacional só era tocado em jogos do Brasil e em jogos de decisão, Mundial de Clubes, Libertadores, que envolviam outros países. Mas todo jogo, a torcida do Atlético quando fala, cita o Cruzeiro, né? Sim. E não fala. É o tal do protocolo, né, da CBF. Pô, muito chato. Aí entra os dois times juntos, aquela coisa toda. Não, e nem todo mundo respeita o hino também. Continua cantando ali os cânticos do seu time, da torcida. O Palmeiras, cara, Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Pô, não respeita. E outra coisa, antigamente era tão bom quando eu era repórter, tu falava, túnel à direita, entra o Botafogo, daqui a pouco tu na esquerda, entra o Flamengo. Pô, você ali começava a vaia. Pô, quantas vezes no meu tempo de repórter o jogador perguntava assim, os caras já entraram? Aí eu falei, já? Então vamos entrar junto para não levar vaia. Entendeu? Era outro futebol, cara. Tá muito burocrático o futebol, sabia? Tá muito burocrático. O Flamengo acabou de ser campeão da Copa do Brasil, o Felipe Luiz no comando após a saída do Tite. O Flamengo um ano conturbado, né? Mas mesmo assim conseguiu 2 títulos. Foi campeão carioca e campeão da Copa do Brasil. Já está classificado para a próxima Libertadores. Você acha que o ano eleitoral no Flamengo prejudicou esse ambiente? Não, eu acho que não. Eu acho que o Flamengo sofreu com algumas situações. Primeiro, o Tite não encaixou. Quando a torcida não encaixa, aquele problema dele com o Gabigol veio à tona no Flamengo, o time não encaixou, o time não padrão de jogo do Tite, os caras não, sabe? E a gente não vive os bastidores e a série de contusões que o Flamengo teve. Ontem até um dos candidatos, eu estava assistindo o debate, falou o seguinte, pô, o Flamengo contratou correndo em cima da hora, mas o Flamengo tinha feito um planejamento de não contratar ninguém, eu vi, porque o Flamengo tinha elenco, mas ele perdeu muito jogador, aí teve que contratar correndo o Alcaraz, o Plata, o Alexandre, por quê? Perdeu o Vinha, perdeu o Everton, perdeu o Pedro. Veio o Michael também. Michael voltou. Mas o Michael já estava no projeto para vir. Eu estou falando desses 3. O Cebolinha machucou também. Isso que eu estou falando do Everton. Por quê? Ontem até um dos candidatos estava criticando. Mas aí até não estou aqui para fazer defesa de ninguém, mas ser justo. Eu gosto de ser justo nas minhas análises. Pô, o Flamengo tinha se programado para não contratar. Aí teve que contratar as pressas porque perdeu o centroavante, o lateral esquerdo e um jogador de meio campo. E um outro jogador de lado. E ainda tem o Arrascaeta que está meia bomba. Foi operado já do joelho, não joga mais esse ano. E tinha o problema no Gabigol com o Tite, né? Então, e o Gabigol também, eu estou sabendo que é meio problemático. Já está tendo alguém pro Felipe Luiz, né? Então, também está na hora. Eu acho que o torcedor do Flamengo tem que entender uma coisa. 2019 já passou, amigo. Tem tempo já, inclusive. Já passou. E desde então ele não reproduziu esse futebol que ele jogou. E aqui acontece o seguinte, 2019, os caras, você vê, qual o time de 2019 do Flamengo? Todo mundo sabe, não sou Flamengo, mas sei. Era Diego Alves, Rodinei, né? Rodrigo Caio. Não, era Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. Arão, Gerson, Arrascaeta. Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique. Você vê, desse time de 2019... Você só tem lá quem? Gabigol, Bruno Henrique. Felipe Luiz é o técnico. Gerson ficou também. Gerson ficou e Arrascaeta. Gerson foi e voltou, né? Então, mudou, cara. Você tem que mudar. É ciclo do futebol, ninguém consegue. E outra coisa, de 5 anos para cá, caiu o rendimento físico, caiu uma série de situações que acontecem. E eu, torcedor do Flamengo, qualquer treinador do Flamengo, é que o Felipe Luiz está com uma blindagem, porque ele jogou, e o Flamengo tem muito isso, né? Teve o Carlinhos, que jogou, Jaime, Andrade. Então o Flamengo tem muito isso. Mas daqui a pouco, quando os resultados não aparecerem, 2 candidatos dizem que vão manter o Felipe Luiz. Já o outro, que, segundo as pesquisas, é o líder está liderando a pesquisa, que é o BAP, né? Já disse que vai trocar tudo. Então, também acho que você também trocar tudo assim abruptamente, eu acho arriscado. Mas você também tem que trocar aos poucos. Ninguém consegue. Você não vai ter o mesmo rendimento. É que nem treinador, cara. Você não pode ficar 3 anos no mesmo cargo.
Sabe, é o desgaste emocional, desgaste físico, você vai todo dia para aquele mesmo lugar, aqueles mesmos problemas, entendeu? Eu acho que tem... Se o Abel e o Vojvoda são exceções. Sim. Mas vai chegar um momento... Se o Palmeiras perder esse campeonato, eu espero que ele perca. Porra, claro, eu não sou filho de chocadeira, não sou Botafogo. Então, espero que ele perca. Talvez o Abel não fique por ano que vem. Porque já, entendeu? A cobrança vai existir. Sim. O Anderson não deve ficar, porque um dos candidatos, o BAP já disse que quer trazer o Anderson, que é o melhor hoje, junto com o Rodrigo Caetano, que hoje está na seleção, que é um desperdício na seleção, que ele é cara de clube. É um monstro, o Rodrigo Caetano. Junto com o Anderson, são os dois melhores gestores de futebol brasileiro. E o Alexandre Matos? Olha, Acho que já foi muito bom, mas já fez um foi trabalho muito bom. bom no Vasco e agora no Cruzeiro também. Cruzeiro. No Atlético Paranaense, essa Mas você volta acha que não no foi. Vasco a 777 não travou um pouco o trabalho dele? Pode ser, mas ele contratou jogadores... o Vasco deu autonomia para ele trazer e ele trouxe jogadores muito abaixo do que poderia ter trazido com o orçamento que deram para ele, entendeu? Falaram para ele, Alexandre, você tem um orçamento de X, ele usou esse X, mas poderia ter trazido jogadores melhores, jogadores mais baratos. É verdade. Olha, eu acho que a mudança do futebol com a profissionalização melhorou bastante, apareceram grandes profissionais. O Alexandre é um bom profissional, mas para mim, ele não entra ainda no patamar do Rodrigo Caetano e do Anderson Barros, que esse não tem lobby. Ninguém fala do Anderson Barros, mas ele também não gosta. Ele não gosta de dar entrevista. Não é que ele seja arrogante, não. É que ele é tímido. Ele gosta de trabalhar. Sim. Ele é muito bom, o Anderson Barros. Muito bom. Por Todos isso os times que o Palmeiras foram todos os times que ele montou do Palmeiras, só... E hoje você tem que ter também um bom scout, né? Sim. Que é o caso do Botafogo. O Botafogo tem um... O Botafogo pegou o melhor, que é o Alessandro Brito. Sim. E tem um menino que era até da Sport TV, o Rafael Rafael. Rezende. O Conrado veio aqui e falou dele. Conrado Santana, que está na Sport TV, falou que o Rafael é sensacional. Não, eu falei para ele um dia, eu contei com ele, falei, vem cá, tu vai largar? Ele falou, vou largar, cara. Eu falei, pô, tu tá bem na televisão, tu vai... E ele foi ainda antes da SAF. Sim, sim. Ele foi em 2020... no início da SAF, tava passando na Série B, ele já estava, não? Não, ele entrou... Um ano depois. Não, meses depois da Série B. Aí, largou um projeto e está vitorioso. E hoje, o Botafogo hoje tem um scout maravilhoso. Você conhecia o Igor Jesus? Eu conhecia, mas a maioria das pessoas não conhecia. Eu acompanho muito futebol, eu lembro dele do Curitiba. Do Curitiba. Muita gente não lembrava. Eu vou ser sincero, eu não acompanho muito futebol do exterior, não. Acompanho mais o futebol local. Sim. Eu vejo Série C... no canal Nosso Futebol, eu vejo a B direto. Com o Felipe Rolim lá. Gente boa. Jogou também no time da ESPN com a gente, a Copa Sérgio. Henrique Marques, que é o diretor lá, foi meu companheiro na TV Brasil. Então eu gosto de ver tudo, mas eu não acompanho muito futebol do exterior. Os jogos que eu vejo é do Campeonato Português, que eu acho que tem, por causa até dos treinadores portugueses. Mas Felipe Luiz estava no futebol árabe. O Igor Jesus. Você vê, o Marçal foi muito cedo pro exterior. Sim. Ele veio do foi Wolverhampton, bem, né? Acho que foi, mas ele teve uma temporada boa no Lyon também, né? Chegou a fases mais avançadas da Champions League. Porque trouxe esses caras desconhecidos, com baixo valor de mercado, que tem uma deram super performance. Um bom retorno, né? Assim, o Botafogo gastou muito dinheiro. O próprio a gente já John falou. Também. Mas o John já conhecia do Santos. Do Inter, do Santos. Eu fiz a final da Libertadores de 2020/2021, fiz no Maracanã, Santos e Palmeiras. Gol do Breno Lopes, gol do Breno Lopes. Ele era o goleiro do Santos. O próprio e o time do Santos limitadíssimo, hein? O Bastos é outro que começou mal. Cara, foi um achado. O Bastos, ano passado, toda vez que entrava, ele entrou mal. Não sei se você vai se lembrar, um dos jogos daqueles marcantes da fase negativa do Botafogo na reta final do Brasileiro do ano passado, foi aquele jogo contra o Santos, que ele não subiu, o Messias empatou o jogo. Se ganha aqueles 3 pontos, talvez tivesse vida para até a última rodada brigar. Ele entrava muito mal. Ele se recuperou, Ele se recuperou. Por isso que eu digo, vamos dar um pouco mais de paciência. A gente tem muitos exemplos, né, de jogadores que vêm de fora, até se adaptar, leva o Conca, o próprio John Ares, quando chegou no Fluminense. Ele não chegou voando, não. Ele demorou para... Quer ver outro, esse zagueiro? Que mas o Luiz já tinha experiência de ter jogado no futebol brasileiro. Pô, e o Barbosa... Porra, o cara, no início do ano, ele tá jogando demais. Ele é o cara que vai matar o Hulk, sabia? Com certeza, ele não vai deixar o Hulk jogar. Eu tenho visto o Atlético jogar, claro, cada jogo é um jogo, decisão é jogo diferente, decisão é jogo diferente. Decisão, você tem que ter um lado
tático, técnico e principalmente o emocional. Um jogo só, Um né? jogo só, você não pode errar. O que me preocupa no Botafogo é a carga emocional que esse time pode sentir para esse jogo. Que tá o Botafogo... Pô, o Botafogo comprou 40 mil lugares, o Atlético comprou 15. Eu só escuto amigo meu que vai, eu só não vou porque eu tenho compromisso profissional. Pô, mas, pô, não tem como mais, eu tenho que voltar para... Então... E não pode errar na frente do Daverson, não, que a gente sabe que em final de Libertadores o cara não perdoa se errar, né? Esse jogo de amanhã, eu acho um jogo. O jogo do dia 30, eu acho outro jogo. Amanhã, para mim, o Botafogo é favorito. Porque o Atlético não vive um bom momento, mas dia 30, não. O jogo é no Engenhão? Não, o jogo é no Estádio Independência de portões fechados. Ah, tá. Vitória que é no Newton Santos. Verdade. Por conta daquele episódio lá que rolou na Mas arena, a torcida do Botafogo foi prejudicada, não pode ir pro estádio, né? Exatamente. Não pode acompanhar o time de perto. Podia inverter o mando ou então botar num campo neutro só a torcida do Botafogo. Tudo bem, a torcida do Atlético fez aquela covardia, o fotógrafo teve internado até ontem. Pô, aquilo tudo que a gente viu, o Flamengo não pôde dar volta olímpica, uma série de... Faltou desportividade insuflado pela diretoria do Atlético. Na hora de... não parou de tocar o hino do Atlético, uma série de coisas absurdas que aconteceram. E o Atlético merece a punição. Mas o jogo do dia 30 é outro. Eu vou falar uma coisa para você. Se o Botafogo ganhar o Brasileiro em cima do Palmeiras, se o Botafogo fizer 7 pontos, eu estou fazendo um cálculo de 7 pontos. Sim. 3 em cima do Atlético, 3 em cima do Vitória, empate com o Palmeiras, 75 ele bate campeão. E aí, o peso vai ser menor. Mas eu tenho muito medo, a única coisa que eu tenho medo não é do Atlético, é do emocional do time do Botafogo. Porque é uma sobrecarga muito grande. Esse jogo está me lembrando 89, guardando as devidas proporções. Que tinha aquele peso de uma conquista. Não ganhar muito e tempo. O Spinoza foi fundamental com a sua participação com o Gotardo, com o Mauro Galvão, com o Ricardo Cruz. Galvão já tinha ganho o brasileiro pelo Inter. Gotardo, que é um cara experiente também. O Ricardo Cruz. O Milton Cruz, esses caras passavam a tranquilidade para os mais jovens. Então, a minha preocupação é que parece que esse time do Botafogo é um time cascudo, né? Sim. É um time, o Vitinho Premier League, o Bastos, Seleção da Angola, o Barbosa. Jogou na Lazio também, o Bastos, na Itália. Quer dizer, é um time cascudo. Alex Telles, o Gregory, o Luiz Henrique, Almada, é um time cascudo, Savarino. Mas a minha preocupação maior é o emocional desse time, é trabalhar a cabeça desse time, porque a torcida está indo confiante. E com todo o respeito que eu vou falar aqui, quem não gostar também, o Atlético é time de região e o Botafogo é time do Brasil. Ficou provado isso agora. Aqueles babaca lá de São Paulo dizendo que não ia encher o estádio. Pô, Zalo, 40 mil botafoguenses. Se abrir, vai mais. O Atlético só vendeu 15 mil. Então está provado que um é time de região e o outro é time do Brasil. O Botafogo é do Brasil, o Atlético é da região. E Valdir, agora a gente tem um bate-bola aqui para fazer com você. Eu, particularmente, sempre discuto com o João, que é uma polêmica, né? Para você, quem é melhor, Payet ou Ganso? Na minha opinião, é indiscutível. O Payet é muito melhor do que o Ganso, tá? Meu Deus do céu. Olha só. Meu Deus do céu. Eu, sinceramente... Até na carreira e hoje em dia quando também eu falar não gostar, não é nada contra o Ganso, que eu não conheço ele, tá? O Payet está sendo sacaneado pelo técnico do Vasco. O técnico do Vasco, com todo o respeito que me merece, o cara tem que botar na cabeça que ele não é mais treinador de base. O grande problema é treinador que sobe da base, que ele quer botar os garotos da base. Garoto decide jogo de garoto. Ele está sendo sacaneado pelo... O Payet tá bem, ele tira. O cara não pode botar o Payet com 10 minutos, pô. Tudo bem, enquanto o Botafogo, todo mundo jogou mal, porque o Botafogo amassou o Vasco naqueles primeiros minutos. Jogou que eu não esperava. Eu não esperava ver o Botafogo com 13 minutos, 2-0. E outra coisa, hein? O Botafogo tirou o pé, respeitou. Tanto é que no final do jogo o time do Vasco se abraçava. Mas o Vasco é um time que eu tenho respeito e carinho. Eu não precisava golear o Vasco, tinha que golear outro. Não é o Flamengo, mas golear o Fluminense. Eu não acho que o Payet é mau jogador, não. Longe disso, é um bom jogador. Mas eu acho que o Ganso faz mais a diferença pro Fluminense do que o Payet faz pro Vasco. Se você analisar... Não carreira. Carreira, claro que o Payet fez uma excelente carreira. Aí você olha, não é mudar a opinião, não. Mas é o seguinte... A colocação dele é perfeita. O Payet é craque de bola. Mas o cara não joga, pô. Se eu sou o Pedrinho, eu falo, Rafael, ô bonitão, vem cá. Porra, o cara mais caro do time, você não bota pra jogar, o cara faz... Aí tu tira ele pra botar o Alegria, porra. Aí ele também ele tá priorizando também o Coutinho, que tá muito mal, não tá? Até agora. Então eu acho que o problema do Payet é falta de sequência. Se analisar o momento, o Ganso, hoje o momento do Ganso é melhor. Mas o Payet, na minha opinião,
não está sendo bem Tá sendo tratado injustiçado. pelo técnico Vasco. E não tem ninguém no Vasco para chamar e falar, ô Bonitão, vem cá, pô, o Paê não joga. Pô, o cara não pode botar um garoto de 18 anos perdendo de 3-0 o Botafogo, achando que o garoto vai resolver. O Maxwell. Pô, pelo amor de Deus, pô. O problema desses treinadores que vêm da base, que eles querem mostrar serviço. Eles acham que todos os garotos que vêm da base vão dar certo. Não vai. Por isso que o Barroca se estrepou no Botafogo e outros se estreparam. O Barroca disse que o Bochecha era um fenômeno. Tá no Botafogo de Ribeirão Preto, pô. Então, o problema é o seguinte, não é que eles façam por mal, mas eles viram aqueles meninos crescerem e querem carregá-los, mas não pode, pô, não pode. Futebol... A não ser que seja realmente claro, que faça a diferença. Então, pô, os grandes clubes, os grandes títulos dos grandes clubes, se você analisar, tem no máximo 3 jogadores que vieram da base. Eu cito aqui vários, se quiser eu cito 2 aqui para você. Cita aí. Vou dizer, o Vasco de 97 e o Botafogo de 67, 68. Carlos Germano, base. Valber, não era da base. Odivan, não era da base. Galvão não era da base. Felipe era da base. Aí já tem 2. Luizinho, acho que era da base. Não, Luizinho era base do Botafogo, pô. Ah, é do Botafogo. Luizinho não, foi é Mauricinho. Não, Mauricinho não era da base, veio do Comercial de Ribeirão Preto. Pro Vasco? É. Achei que era da base do Vasco. Aí vamos pro meio campo. Luizinho veio do Botafogo. Nasa veio do Madureira. Juninho Pernambucano. No Sport. Ramon rodou por tudo que é clube aí. Grande jogador. Não era foi base do Vitória, depois pro Cruzeiro. Ataque, Edmundo. Metade base, Botafogo, metade Vasco. E o Evair. Evair jogava muito. Vamos Botafogo 67, 68. Manga, não era da base. Moreira, era. Zé Carlos, era. Leônidas, não. E Valtenci, era. Carlos Roberto, era. Botafogo foi o único que fez a diferença. E Gerson não era da base. Rogério era. Roberto, Jairzinho e Paulo César. Esse é o único time que eu vi que a maioria era base. Só tinham 2 que não vieram da base. 3. Leônidas, Gerson e Manga. Mas eram outros tempos. Pra você, Valdir, o Garrincha foi melhor do que o Messi? Porra, claro. O Messi, porra. Aqui a garotada de hoje não viu o Garrincha, que a gente deu 2 Copas do Mundo pro Brasil. É outra característica. Desculpe, comparar Garrincha com o Messi é diferente, mas pra mim sempre o Garrincha, o anjo das pernas tortas, até por ser jogado no Botafogo, né? Mas Pelé ou Garrincha? Garrincha. Maior da história, então, é Garrincha. O Pelé foi melhor porque foi mais profissional. Mas não jogou no Botafogo. Não jogou no Botafogo. Pelé foi melhor porque foi mais profissional. Cara inteligentíssimo. Olha, uma das pessoas mais agradáveis que eu conheci na vida. Uma vez na minha vida, vou contar um episódio aqui. Outro dia até encontrei com o Hélio Viana no shopping, que era sócio dele, conversei sobre esse assunto. Estavam fazendo uma chegada, naquela época era comum os times viajarem para a Europa. Sim. E a gente fazia chegada. Eu fui com o Botafogo várias vezes, a Nacional foi com vários clubes, com o Vasco, com o Fluminense. Eu fui com o Botafogo para o torneio de Paris, torneio Ramon de Carranza. E aí, eu estou no aeroporto esperando o Botafogo chegar às 7 horas da manhã. Tinha um programa ao vivo na rádio de 7h45 às 8. Primeiro tempo que apresentava o Denis Menezes. 7h40 às 8. Aí daqui a pouco sai o Pelé. Porra! Aí eu falei, vai cá, gravo ou não gravo? O que eu vou perguntar para ele? Mas é o Pelé. Vaza a informação que o Pelé estava aí, eu não nego. Vem em mim, né? Aí fui atrás dele, falei, Pelé, posso falar com você? Ele botou, pô, não, menino, o que você precisa? Falei, Pelé, eu sou da Rádio Nacional, pô, queria fazer uma entrevista com você. Pode ser? Falei, pois não. Aí encostou o carrinho de mala assim, como é seu nome? Aí eu falei, Valdir Luiz, ele... Bom dia, Pô, ainda cheguei e tirei onda. Falei aqui, o Pelé me conhece. Pelé foi um monstro, cara. Mas Garrincha foi Garrincha. Eu fui Botafogo por causa do Garrincha. Sim. Meu pai me levava pra ver o Garrincha, pô. Então eu fui Botafogo por causa do Garrincha. E assim, antes da gente entrar num quadro aqui que a gente tem, né, de quem foi melhor, eu quero te perguntar o que você acha dessa provável vinda do Neymar de volta aí pro Santos no ano que vem, né? Um jornalista argentino aí já cravou, falam que ele raramente erra, que o Neymar vai ser jogador do Santos em 2025. Você acha que seria bom para a carreira dele? Olha, eu vou até, me permita fazer um adendo aqui. Até muita gente criticou o presidente do Botafogo. E eu ontem, no programa que eu participei lá no nosso futebol, o Diretoria Futebol Clube, com o comando do Luiz Carlos Silva, eu falei que o presidente do Botafogo, na minha opinião, falou o que eu falaria. Tem que botar, o Neymar é o seguinte, 2014,
ele estava fazendo uma grande Copa do Mundo. Eu estava lá em Fortaleza, quando ele levou aquela joelhada do Zúñiga, e podia ter ficado até com uma sequela gravíssima, até de parar de jogar de futebol. A maldade que fizeram. Ele fez uma grande Copa do Mundo. 18 não fez, 22 não fez. O seguinte, se ele quiser jogar, o Neymar é um popstar. Você não vê o Neymar no noticiário esportivo, tá vendo? É só Neymar saiu com não sei quem, que também acha uma babaquice ficar dizendo que o cara saiu. Porra, deixa o cara sair, pô, todo mundo sai, pô. Deixa o cara sair, deixa o cara fazer o que ele quiser. Mas aí, o Neymar, se ele botar na cabeça, você vê, ele teve um problema muscular. Estava aqui no Brasil, não estava se recuperando lá. Se ele botar na cabeça, eu vou me preparar, vou me condicionar, como o Ronaldo se preparou, se condicionou, lutou e fez uma grande Copa do Mundo. Não foi o principal jogador. O principal jogador daquela Copa foi Rivaldo. Mas todo mundo não tem a mídia. Eu sou muito fã do Rivaldo. Não é teu também. No meu time queria o Rivaldo. Mas não tem a mídia e não tem o Galvão Bueno dizendo fenômeno, não tem essas porra do... Então o Rivaldo não tem mídia. Então o Rivaldo foi o melhor. Mas o Ronaldo teve, a gente tem que parabenizar, em que pese eu não ser fã dele, eu acho ele um jogador comum. Sou fã do Renato, do Careca, pô, que jogaram muito mais do que ele. Mas olha, ele foi profissional pra caramba, merece os meus aplausos, porque quando eu falo do Ronaldo, eu não falo da pessoa, estou falando do jogador. Não conheço ele, não posso falar dele. Então, eu estou falando que ele foi bastante profissional. Se o Neymar botar na cabeça, o pai dele, os asseclas dele, os parça dele, como ele chama, cara, é a tua última Copa do Mundo, você tem que jogar. Pô, vai ser pro futebol brasileiro, pro Santos, uma coisa maravilhosa. Mas tem que saber se ele quer jogar. O que o presidente do Botafogo falou. Ele é jogador ou popstar? Ele não quer jogar. Ele quer aparecer, pô, entendeu? Se ele botar na cabeça, ele em condições físicas e querendo jogar, ele é titular de qualquer time do Brasil, do mundo e da seleção brasileira. Mas tem que saber se ele quer. E parece que quer comprar o Santos também, né? Transformar em SAF ali. Mas sabe, seria bom para o futebol brasileiro. Eu acho que a volta dele, em termos de mídia, seria fantástico. Em termos de futebol, ele botando a cabeça no lugar que quer jogar, o Santos ia desequilibrar com ele. Né? Com certeza. Valdir, agora a gente vai fazer um cara a cara, Botafogo e Atlético Mineiro. Para você, quem é melhor hoje, John ou Everson, goleiro? John. Vamos fazer então com o Lianco, porque o Atlético joga com 3 zagueiros, né? Então vamos puxar o Lianco mais para a direita, comparar Lianco com Vitinho. Lianco. Bastos ou Batalha? Bastos. Barbosa ou Júnior Alonso? Barbosa. Arana ou Alex Telles? Cara, ali é difícil, né? É difícil que os dois. Tu vê que o Arana informa o Arana. Informa o Arana. Que pese eu achar muito bom o Alex Telles. Otávio ou Gregory? Gregory. Marlon Freitas ou Alan Franco? Pô, você não precisa nem responder. Esse não precisa Marlon Freitas. Scarpa ou Almada? Almada tá devendo, mas o Scarpa tem jogado mal. Ou pelo coração, Almada. Agora na centroavância, Daverson ou Igor Jesus? Pô, o Davidson é pra fazer graça, pô. Igor Jesus. Pô, mas o Davidson tá jogando bem, né? Você não acha, não? Tocou na bola o último jogo agora do Atlético. Paulinho ou Luiz Henrique? Disparado Luiz Henrique. Pese achou o Paulinho bom jogador, mas tá jogando sacrifício. Sim. Faltou um, seria Alan Franco. Não, tá faltando o Hulk. Hulk e Savarino. Hulk ou Savarino? Pô, o momento Savarino, né? O Hulk só reclama, pô. O Rodrigo. O Hulk só reclama. Não viu a bola, os 3 jogos contra o Flamengo, os 3 que eu vi. Não viu a cor da bola. Só se acabar o jogo, mostrar a bola para ele. Quem não viu a cor da bola? O Atlético foi amassado pelo Flamengo nos 3 jogos. O Flamengo era para dar 3 sacodes históricos no Atlético. Aqui no Maracanã, o primeiro jogo, é que aquele golzinho aquele golzinho do Allan Kardec, que é um horror, que não faz 2 embaixadas, pô, botou o Atlético no jogo. Mas antes daquele gol, era para ser uns 4 pro Atlético. Pô, pro Flamengo. Pro Flamengo. O segundo jogo, que o Atlético abriu, pô, que o Flamengo perdeu de gol, até o Wesley conseguiu perder gol, pô. Então, agora, na quarta-feira passada no Maracanã, o primeiro tempo o Flamengo amassou. Depois o Flamengo caçou. Perdeu pênalti também. Perdeu pênalti. Se faz aquele pênalti, abre a porteira. Então, o Hulk não vem jogando nada. Espero que ele continue sem jogar nada até dia 30 de novembro. Depois dia 1º ele joga. E tem aquela, né? Dizem que o Atlético é freguês do Botafogo. É.
se isso se mantiver, Botafogo campeão. Tomara. Que os deuses do futebol estejam do nosso lado. Agora vamos fazer os palpites do brasileiro com ele. Vamos lá. Pega aí a tabela. Tô pegando aqui. Vamos lá. Valdir, agora em oferecimento ao GDO Fantasy Game, a gente tem aqui uma brincadeira, né? Para você palpitar na rodada. Para ver. Você tem que escolher um time dentre todos os jogos para vencer a rodada. Bahia contra o Palmeiras. Palmeiras, lá na Fonte Nova. Bahia! É isso. Bahia. Show de bola. Muito obrigado, Valdir, pela sua presença aqui no canal Lá Eles. Uma honra te receber, né? Um monstro aí do rádio, da comunicação. Enfim, é sempre bom ter essa troca de experiência com quem já teve muito tempo aí no meio. E a gente espera seguir o mesmo caminho de sucesso que você já construiu também. Olha, eu desejo sucesso para você também, para você, os dois. E continuo nesse brilhante trabalho. Eu estou sempre atendendo as solicitações, atendo com o maior prazer que eles estão começando. Você, acho que é o 10º ou 20º podcast que eu já vim fazer. Com várias pessoas. Mandalena é meu amigo, já vim várias vezes aqui. Então é muito prazer quando precisar, à tua disposição, encaixando o horário. Deu certo que eu ainda estou sem trabalho ainda, só volto. Vou fazer sábado pela Botafogo TV. Vitória e Botafogo, e no domingo já volto para a rádio. Então. Deu um encaixe legal na agenda, deu para a gente fazer. Foi um prazer. Quando precisar, estou de novo à disposição, dependendo da agenda, do dia. Eu desejo sucesso para vocês. Se precisar de mim, podem contar comigo, com a minha força, com o meu apoio, com a indicação. Que vocês precisarem, estamos aí. Eu acho que nós temos que trazer gente nova. Infelizmente, muita gente está morrendo, muita gente está parando, e o rádio precisa de novas pessoas, renovação. E renovação com qualidade vocês têm. E o podcast é esse caminho. E tem o seguinte, não desistam. O início é difícil. Sim. Eu tive muito apoio, mas tive muita porta também que se fechou. Mas eu lutei, consegui, graças a Deus, ter a minha vida resolvida pessoal, profissional. Então, eu devo muito agradecer a Deus e a muitas pessoas que me abriram a porta para mim. Show de bola. Que honra, Valdir. Até faço das palavras do João as minhas. Prazerzaço te conhecer, um prazer enorme ter você. Prazer é meu, João, prazer é meu, E é isso. A gente também tá querendo fazer umas transmissões de jogos, aí quando tiver jogo do Fogão, aí com certeza você vai vir aqui ser o nosso comentarista. Se adequar, eu tô voltando agora para a Rádio Nacional, mas vou me aposentar em dezembro. Vou me aposentar, já são 40 anos de cada, mas aí eu tô com a possibilidade de ir para uma outra grande rádio aqui do Rio de Janeiro. Mas estou sempre à disposição. Se precisar, a gente dá um jeito aí, vem. Tá bom? Show de bola. Um abraço, então. Valeu, galera. Esse foi o episódio aí com o Valdir Luiz, né, esse ícone aí do rádio, da televisão. Grande botafoguense. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, deixe seu like, compartilhe aí o vídeo com seus amigos, familiares, que fortalece o nosso trabalho. Valeu, tamo junto, até a próxima.